E aqui no estúdio, ainda para falar desse tema, a gente recebe o delegado da Receita Federal na Paraíba, Milton Guedes Sobral. Boa tarde, delegado, seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes. Nós que agradecemos. Boa tarde a todos que nos ouvem. Bom, esse percentual de contribuintes que ainda não declarou o imposto de renda está dentro da normalidade, da expectativa da Receita? Está. Nós estamos recebendo, aí, faltando receber aproximadamente 59 mil declarações, mas está dentro da perspectiva de entrega. Inclusive, nós estamos um pouquinho mais avançados em relação aos anos anteriores. Qual é a expectativa da Receita? Que seja os 100%? Há essa previsão de que 100% dos que tem que declarar entrega em dia? Na verdade, são muito poucos os que deixam de declarar em relação ao quantitativo que tem que declarar. Então, a nossa expectativa é próximo dos 100%. É só declarar ou tem que pagar também? Não, na verdade, o que acontece? O contribuinte, ele tem até o dia de amanhã, que é o dia 30, para entregar a declaração, e se essa declaração tiver imposto a pagar, ele também tem que pagar essa primeira cota ou em cota única até amanhã. Então, não basta só declarar, basta também ele tem que pagar essa primeira cota até amanhã, o dia 30. Qual é o tipo de divisão? Em parcelamento, pode ser parcelado o pagamento? Isso, você ou paga em cota única, vencimento amanhã, ou você pode parcelar em até 8 cotas, vencendo a primeira cota também amanhã, dia 30 de abril. O importante é pagar essa primeira cota para o contribuinte. Correto, o importante é ela não deixe de pagar, por quê? Porque senão ele tem multa por atraso no pagamento. É óbvio que as cotas seguintes, se ele for dividir em cota, vai ter uma correção, mas é só uma correção, não é penalidade. Se o contribuinte entregar a declaração amanhã e tiver alguma inconsistência nas informações que ele repassou à Receita, dá para fazer a retificação? Excelente pergunta, Hermes. Por quê? Porque o contribuinte acha que ele só pode entregar a declaração se tiver tudo correto. Não. Ele entrega a declaração. Se tiver faltando algum rendimento, alguma outra informação, ele poderá fazê-lo a partir de maio. Só lembrando que se isso gerar imposto a pagar a maior, vai ter uma penalidade por atraso do imposto. Mas a declaração é importante, não deixe de entregar, mesmo que esteja faltando um documento. Por quê? Porque existe uma penalidade por falta de entrega dessa declaração. Então, você cumpre essa obrigação, entregou a sua declaração e a partir de maio, se houver alguma divergência nas informações da declaração, você retifica. Se houver alguma diferença de imposto a pagar, você paga essa diferença com a correção de cobrança normal, espontânea daquele imposto que quem está pagando em atraso. Para a gente refrescar a memória de quem ainda não procurou a Receita, quem é obrigado a declarar? Hoje, principalmente aqueles contribuintes que receberam acima de R$ 28.559, aqueles contribuintes que possuem bens em 31 de dezembro superior a R$300 mil, aquele contribuinte que recebeu rendimentos isentos e não tributáveis superior a R$40 mil, isso tudo em relação a 2018. Aquele contribuinte que apurou ganho de capital, esse contribuinte é obrigado, aquele contribuinte que opera em bolsa de valores, aquele contribuinte que passou a condição de residente e permaneceu em 31 de dezembro de 2018, aquele contribuinte que apurou receita de atividade rural acima de R$142 mil. Então, esses contribuintes são obrigados a entregar a declaração. Mas lembra uma coisa mais, Hermes, é importante. Tem alguns contribuintes que durante o ano há retenção de imposto na fonte. Isso. E não necessariamente esse contribuinte está obrigado. Exemplo, um contribuinte que chega e é empregado nos últimos 3 meses do ano e recebe, por exemplo, R$3 mil por mês. Certo. Vai ter retenção na fonte. Mas no total, que são 3 meses até o final do ano, ele recebeu R$9 mil. Esse contribuinte não está obrigado. Mas como houve retenção na fonte, ele deve declarar. Por quê? Porque ele recebe de volta esses impostos retidos na fonte. Quer dizer, mesmo que ele não atinja aquele teto de 28 mil, ele pode declarar para receber a restituição. Ele pode e deve declarar, porque aí ele vai receber esses valores que foram retidos na fonte. Como é que faz para a questão do desconto em favor do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente? Excelente pergunta, Hermes. Por quê? Porque é uma campanha que a gente já vem trabalhando há vários anos e cada ano que passa está intensificando, e a gente agradece a oportunidade que a televisão nos dá, rádio, toda a mídia escrita, impressa. Por quê? Porque eu verifico que é um ato de cidadania. O contribuinte, ele pode decidir o que ele pode fazer com parte do imposto dele. E, nesse caso, ele pode destinar parte desse imposto
para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Na verdade, são fundos, cada município tem seus fundos. O programa, você abre lá o programa, tem uma fichinha lá, doação ao ECA, e aí você vai lá, o programa já calcula o valor limite que você pode doar, ele gera já, se você tiver imposto a pagar agora no dia 30, ele vai gerar 2 DARFs separados. A diferença é que, para quem tem imposto a restituir, ele efetivamente vai ter que desembolsar um dinheiro amanhã para pagar esse valor, mas ele vai receber esse valor na restituição, somado à restituição dele, detalhe, corrigido pela Selic, ou seja, não há um prejuízo para ele financeiro, mesmo que ele venha pagar essa doação. Mas é importante lembrar que é um ato de cidadania. Esse dinheiro ele vai para atuar em áreas carentes, que nós sabemos que são áreas da criança e do adolescente. Esses adolescentes, já na sua origem, em tese, eles já foram condenados, então nós estamos dando uma oportunidade de pegar esse dinheiro e aplicar nessa atividade. E esse dinheiro é carimbado, ele vai para aquele fundo e só pode ser usado para os programas ligados à área da criança e do adolescente. Bom, amanhã é o prazo final para a declaração. E a restituição, quando é que ela começa? A Receita já definiu isso? Já tem esse cronograma. O primeiro lote ele sai no dia 15 de junho. Então, quem entregou inicialmente, lá no início de março, possivelmente vai ser contemplado já nos primeiros lotes. Geralmente é todo dia 15 de cada mês. Isso aí vai até dezembro. Lembrando que aquelas pessoas que indicaram na sua declaração que têm doenças especificadas, esses contribuintes têm prioridade. Aqueles contribuintes que têm acima de 65 anos têm prioridade, mesmo que entregue a declaração agora. E também os professores também têm prioridade nessa restituição. Aqui no estúdio a gente volta a conversar com o delegado da Receita Federal na Paraíba, Hamilton Guedes Sobral. Hamilton, você estava me falando aqui nos bastidores, no estúdio, durante o intervalo, de que há como fazer esse acompanhamento durante os próximos 5 anos. Por exemplo, eu fiz minha declaração, deixei para o último dia para fazer a declaração e depois da declaração eu tenho como acompanhar para corrigir eventuais inconsistências, eventuais falhas da entrega de documentos. Correto, Hermes. É importantíssimo esse acompanhamento pós-entrega da declaração. Por quê? Porque é o que nós chamamos de extrato da declaração. Ele vai poder verificar se o processamento da declaração dele está ok. Caso haja alguma pendência, o sistema vai indicar que tem a pendência e qual é a pendência. Aí o que ele faz? Ele vai, retifica essa declaração dele e reenvia a declaração. Mesmo que ele já tenha recebido restituição, caso aqueles contribuintes que tenham restituição. Ele vai poder, essas correções em declarações, elas podem ser feitas até 5 anos para trás. Lembrando que, caso ele tenha, durante esse período, houve alguma diferença de imposto a pagar e ele foi notificado pela Receita, aí já não poderá fazê-lo. Mas ele não sendo chamado pela Receita, a qualquer momento ele pode fazer uma correção, inclusive de despesa. Às vezes o contribuinte pode esquecer uma despesa com instrução um determinado mês. Ele vai lá, corrige e recebe essa diferença. Quer dizer, mesmo esquecendo uma despesa, por exemplo, uma despesa médica, né, ele faz essa retificação e tem essa correção? E tem essa correção. Se essa diferença der um valor a maior de imposto a restituir, ele vai poder receber essa diferença, com certeza. Ele pode fazer esse tipo de correção durante os próximos 5 anos? Poderá fazer durante os 5 anos, desde que ele não tenha sido intimado pela Receita. Possa ser, no caso, como é despesa, dificilmente ele vai ser intimado pela Receita. Isso acontece muito quando ele tem omissão de rendimento. E aí a Receita verifica, se ele não corrige durante aqueles 5 anos ali, a Receita tem até 5 anos para cobrar essa diferença dele. A Receita sempre tem casos de refinanciamento de dívida, não é? Tem. A gente, geralmente, isso acontece mais nos finais de ano, quando há uma vontade política do nosso Congresso de criar alguma forma de financiamento para aqueles contribuintes que estão inadimplentes. Mas é importante que cada um pague o seu tributo, o seu imposto, porque à medida que um deixa de pagar, na verdade, o restante da sociedade arca com essa diferença, porque os serviços públicos, eles necessitam desses valores. Então, o posto lá de saúde, a escola, não dá para a gente parar e esperar. Eles todo dia têm que estar lá atendendo, ensinando, curando. Então, é importante que o contribuinte tenha essa consciência social do tributo e pague em dia corretamente.
Bom, qual é a quantidade de contribuintes na Paraíba que tem que declarar imposto de renda? A nossa previsão esse ano são 300 mil declarações. Isso geralmente ultrapassa, isso é uma projeção, não é um dado definitivo. A gente acredita que vai passar um pouco de 300 mil esse ano. Bom, da Receita Federal, quem deixar de declarar um imposto de renda amanhã, qual é o tipo de penalidade que sofre? É uma pergunta aqui do telespectador. São duas penalidades. Primeiro, a falta de entrega da declaração, que aí ele tem uma penalidade de R$ 165,74, que é uma multa mínima por falta de entrega na declaração. Lembrando que essa multa pode ter um valor maior, porque, na verdade, essa multa é 1% de mês em atraso, limitado a 20%. A cada mês você tem 1%, com limite de 20% do imposto devido. Então, se ele tem um imposto devido, ele vai aplicar esse percentual dependendo da quantidade de meses que ele está em atraso. Mas lembrando que esse valor mínimo é de R$ 165,74. Ele tem uma outra penalidade, qual é? Se ele não entregou amanhã, se ele tem imposto devido, lembrando que a primeira cota ou a cota única, o vencimento é amanhã. Então, se ele deixar para fazer isso a partir de maio, então ele tem no mínimo 1% de aumento desse valor devido. No mínimo, é lógico que dependendo dos meses em atraso, esse valor vai aumentar. Tem outra pergunta aqui de um telespectador perguntando o seguinte: se quem deve muito à Receita corre o risco de ter os bens bloqueados? Olha, essa parte é a parte de execução, que é com a Procuradoria da Fazenda Nacional. Em regra, sim. Em tese, sim. Se eventualmente ele tem uma dívida, esses bens podem vir pagar, ser chamado a pagar essa dívida. Nessa retinha final de apresentação para a declaração do imposto de renda, quais as recomendações para o contribuinte que ainda está ali batalhando, lutando, atrás de documentos, juntando dados, somando tudo? A gente orienta que não deixe de entregar a declaração. Não deixe também para entregar ali nos últimos minutos, nas últimas meia hora, porque realmente nesse momento a quantidade de declaração entregue é enorme o número. Mas a nossa primeira orientação, olha, se você não tem os documentos, tanto de despesa como de rendimento, entrega a declaração, cumpra essa obrigação, porque pelo menos você não terá essa multa por falta ou atraso na entrega da declaração. E óbvio, se você tiver uma dedução que deixou de colocar na retificadora ou um rendimento que você também deixou de colocar, você na retificadora você coloca, se der um imposto maior a pagar, você paga com as correções previstas, ou se tiver uma restituição a maior, você vai receber na sua restituição no mês lá que você for contemplado com a sua restituição. Tem outra pergunta aqui do telespectador. Ele questiona o seguinte: quais são os tipos de despesas que podem ser abatidos no imposto de renda feito para filhos, filhas, para dependentes? Em regra, as despesas, não só do titular que está entregando a declaração, do próprio contribuinte, mas também de seus dependentes, é o quê? Primeiro, despesa com plano de saúde, despesa com médicos, despesas médicas, despesas com laboratório, despesa com instrução desses dependentes, lembrando que tem limite no caso de instrução, nós temos limite. Também temos o limite de idade para aqueles contribuintes que têm filhos ainda cursando o nível superior até 24 anos. No caso de despesas médicas, não há limite. Plano de saúde não há limite, mas para esses casos há limite. São, em regras gerais, as deduções possíveis de serem utilizadas na declaração. Despesas com livros, mesmo que sejam didáticos, estão fora dessa isenção? Não. Despesa com livro não tem previsão legal para dedução no imposto de renda. Bom, ainda em relação aqui à declaração do imposto de renda, tem outra pergunta também. Deixa eu localizar aqui. A respeito das despesas odontológicas. Esse é provável o abatimento? Despesas com o seu dentista lá, todo aquele tratamento que ele faz, aquelas despesas são passíveis de dedução. Então, o contribuinte pega ou uma nota fiscal ou um recibo que tenha lá do profissional e ele pode deduzir essas despesas com tratamento dentário. Mas essas despesas, ela tem um limite no caso do tratamento dentário? Não há limite. Para despesa médica não há limite, inclui-se aí despesas com os dentistas. Doutor Hamilton, obrigado pela presença aqui, pela entrevista no Correio Debate. Esperar agora somente essa reta final, né? Eu imagino que também a correria na Receita Federal está sendo
muito grande, né, nesse período que separa aí as horas para o final do prazo. Na verdade, a gente que agradece a oportunidade. Só lembrando, o contribuinte que tenha dúvida, ele pode olhar no programa, tem um pergunta e resposta. Caso ele não consiga, ele pode se dirigir à Receita para tirar a sua dúvida. Tem um plantão? Tem um plantão. Ok. Obrigado mais uma vez. Obrigado.